Pessoas com deficiência intelectual têm os mesmos direitos que qualquer cidadão, inclusive de decidir sobre a própria vida. Mas na prática, muitas ainda enfrentam barreiras, preconceitos e até a perda da autonomia, muitas vezes em nome de uma suposta proteção. Até onde vai o cuidado e onde começa a limitação de direitos? No Papo com Ela de hoje, a gente fala sobre a importância da proteção jurídica e o que a lei garante de fato para assegurar dignidade, respeito e inclusão. E quem conversa sobre isso com a gente é o advogado Cleiton Pereira Alves. Cleiton, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais do que a gente tem de previsão legal quando a gente pensa em pessoas com deficiência intelectual. Elas têm capacidade de gerenciar as próprias vidas ou elas precisam ficar num regime de tutela em que uma terceira pessoa é que decide tudo por elas? Então, primeiramente, saudação a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Michele, pela presença, né? Esse livro que eu construí ao longo de 10 anos de pesquisa científica, ele é uma pesquisa muito valorosa, muito cara, um tema muito caro para mim e para toda a sociedade, né, nesse momento que a gente passa a ter um olhar mais humano para as pessoas com deficiência e principalmente para a pessoa com deficiência intelectual, que esteve aí por tanto tempo à margem dos direitos, né, da proteção social. E o livro, ele busca trazer as normativas que envolvem a pessoa com deficiência intelectual, tanto as normativas internacionais quanto as normativas brasileiras, né, e trazer isso de uma forma acessível, para que as pessoas conheçam seus direitos, principalmente as pessoas com deficiência e as famílias em geral, né, que elas possam ter acesso à obra, conhecer os seus direitos e principalmente saber como acessar esses direitos, que eu acho que é a nossa principal dificuldade hoje em dia. Quando a gente pensa nesses direitos, né, você já disse pra gente que tem um compilado, esse aqui é o livro, pessoal, que o Cleiton escreveu, Capacidade Jurídica e Proteção à Pessoa com Deficiência Intelectual no Direito Brasileiro. E o que houve uma mudança no decorrer dos anos, né? Como era, como está hoje? Sim, o direito da pessoa com deficiência, nós podemos dividi-lo em várias fases, desde um momento de invisibilidade, onde não existiam normativas que tratavam sobre a pessoa com deficiência. Nós tivemos um momento também de exclusão, onde levava-se pessoas com deficiência para manicômios, para locais separados do convívio da população. Então essas populações muitas vezes eram tidas até como uma falta de higiene que ela estivesse no ambiente público convivendo, né? E já a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter um olhar um pouco mais humano, um olhar um pouco mais sensível a esses grupos. E isso vem de dentro dos próprios grupos, que começam a se reunir, começam a se organizar. A partir dos anos 60, nos Estados Unidos, isso também chega na Europa, e posteriormente nos anos 80 isso chega no Brasil. Então a gente começa a ter normativas que trate do direito da pessoa à educação, ao trabalho, direito da pessoa com deficiência a se casar, a ter filhos, a ter patrimônio, né? Que nada disso era previsto. Quando a gente fala sobre todos esse rol desses direitos, parece até óbvio, né? Mas isso era negado a essas pessoas. Até hoje, muitas pessoas com deficiência intelectual sequer têm acesso, né, a essa base do direito que está assegurado a todo cidadão. E nós tivemos grandes avanços na legislação, principalmente a partir da aprovação da Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que chega no direito brasileiro em 2009, né, com status de norma constitucional, e depois nós tivemos a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, que ela estende esse direito a muitos grupos, né? Nós tivemos também a lei da pessoa com autismo, né, em 2012. Então, esses direitos, esse olhar especial, cotas no ambiente de trabalho, cotas na universidade, benefício de prestação continuada, então um rol de proteções, eles chegam e passam a fazer parte da realidade dessas famílias, porém ainda com muitos desafios. Quando você fala pra gente, Cleiton, que embora exista a previsão legal, ainda presenciamos pessoas que não conseguem acessar esses direitos, qual é o caminho que essas famílias ou essas pessoas que estão nos assistindo e se reconhecem nessa situação devem adotar?
Olha, eu digo que informação é a maior arma que nos ajuda a vencer as barreiras persistentes, né? E muitas barreiras eu poderia citar, mas uma que eu enfatizaria é o preconceito. O preconceito, que nada mais é também que fruto da ignorância, do desconhecimento das pessoas a respeito da natureza da deficiência, faz a sociedade como um todo e o próprio poder público limitar algumas formas de acesso, né? Então, por exemplo, nós temos hoje cotas que garantem à pessoa com deficiência que ela tem acesso a 2%, 3% das vagas de trabalho nas empresas. Porém, muitas empresas, elas burlam esse processo. Elas contratam uma pessoa que é com deficiência, mas não é visível, para não atrapalhar a imagem da empresa. Ou coloca essa pessoa em um local que ela não tem a capacitação para estar. Então, ela precisa de uma capacitação, ela precisa de inclusão de fato, não apenas você colocar a pessoa em um ambiente, mas você preparar essa pessoa para estar lá. E quando eu trato desse assunto capacidade jurídica, é justamente tratando a respeito disso. A pessoa com deficiência, ela pode estar nesses ambientes? Pode. Mas a gente precisa dar também os meios necessários para que ela consiga permanecer. Isso nós falamos de prótese, nós falamos de órtese, nós falamos de conhecimento, de estudos, nós falamos de empoderamento, para que a pessoa com deficiência não tenha vergonha de ser pessoa com deficiência, para que ela fale, eu sou pessoa com deficiência e eu tenho o meu valor enquanto pessoa humana. Então, são caminhos, né? Além disso, nós precisamos estreitar os canais de informação entre poder público, instituições e a sociedade. Quando a gente fala da Defensoria Pública, que tem um trabalho muito importante, o Ministério Público, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, através das suas comissões, nós temos uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência aí com dezenas de advogados especialistas na área, e principalmente as instituições como a PAI, AMA, Pestalozzi, enfim, são instituições muito importantes que estão mais próximas dessas famílias. Essas instituições precisam ter um olhar atento, né, do poder público, que destine recursos, que ouçam quais são suas necessidades para que elas possam agir ali mais próximo das famílias. Quando a gente pensa na obra que você construiu, Cleiton, e disponibiliza para a população até como forma de conhecimento mesmo, para que elas saibam aquilo que está disponível para elas, é resultado de academia, de pesquisa científica, isso aqui é mestrado, é doutorado? Conta um pouco para a gente da origem dessa obra. Certo, isso para mim é como se fosse um bebê, né, e gerado assim com muita dedicação. Eu comecei essa pesquisa em 2015, logo quando estávamos nas discussões, né, da Lei Brasileira de Inclusão, quando ela chega, quando ela altera muitas normativas brasileiras, a despeito da Constituição Federal, a despeito do Código Civil, que tem um rol de pessoas absolutamente incapazes alterado no seu artigo 4º, né, através dessa norma. Então, ela impacta de várias formas o direito brasileiro. Contudo, ela também tem suas lacunas, né, que os profissionais do direito debatem, como, por exemplo, a curatela, a tutela, os novos institutos que chegam no direito brasileiro, né? Então, essa pesquisa eu desenvolvi na graduação, na pós-graduação, no mestrado, pretendo levar ela agora para o doutorado, né? E justamente tratando, né, de aspectos sociais, aspectos jurídicos, aspectos psicológicos, né, que envolvem a capacidade jurídica, como o direito estrangeiro, o direito internacional, ele impactou, né, a construção das normas brasileiras e quais são as perspectivas para o futuro também, né, dessa população. Quando você fala para a gente dessas ferramentas jurídicas que estão disponíveis, que é a tutela, a curatela, em que casos elas se aplicam, né? Porque quando a gente fala de deficiência intelectual, acho que é comum a gente pensar assim, mas será que o sujeito ele tem capacidade de decidir aquilo que é melhor para ele? Né? O que a legislação fala para a gente hoje? Sim, então nós temos aí uma linha muito tênue, né, que é justamente a tese que eu pretendo levar para o doutorado, entre o que seria a proteção
e o que seria o cerceamento da própria arbitrariedade da pessoa com deficiência de tomar decisões. Então, até que momento que o Estado ou que a família, ela pode intervir nas tomadas de decisões desse indivíduo. Hoje, no direito brasileiro, nós não temos mais pessoas com deficiência ditas como absolutamente incapazes. Nenhuma. Independentemente do estado que essa pessoa esteja, né? Da especificidade daquela pessoa. Porém, nós temos casos e casos. Por isso que, no caso concreto, o juiz, o judiciário e o profissional do direito, ele precisa adaptar a norma, né? Hoje, a tutela, a curatela, ela só pode se restringir, que seria o ato de alguém da família gerir os atos da vida da pessoa com deficiência, ela só pode se restringir aos bens patrimoniais, né? Ela não pode se restringir a outras situações da vida, como, por exemplo, uma família dizer para o seu familiar com deficiência intelectual: você não vai casar. Eu decido que você não vai casar. Eu decido que a sua sexualidade não será exercida dessa forma. Isso é um limite que nós temos na legislação. Contudo, há lacunas, né? Não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas também outros casos correlatos em que seja uma situação mais grave. Por exemplo, eu me deparei com um caso de Alzheimer em situação avançada, em que precisa se decretar um instituto, né, da curatela total dessa pessoa para que a família possa intervir, mas o direito limita. Então o juiz precisa se socorrer de outros institutos do direito para que, de fato, ele tenha uma decisão razoável, né? E o que eu posso resumir tudo isso? Cada caso é um caso. O que nós não podemos é afastar a norma da realidade concreta do indivíduo. Todo indivíduo ele tem uma vida que merece ser vista, que merece ser contemplada com um olhar mais sensível do direito. Quando a gente vai caminhando nesse processo de evolução da legislação, Cleiton, você fala pra gente, né? Muita coisa mudou lá atrás, essas pessoas sequer eram enxergadas, eram invisíveis, segregadas, confinadas em manicômios, como você bem colocou pra gente. Isso vai mudando com o decorrer do tempo. O que a gente tem de ganho como sociedade quando há a integração desses indivíduos, quando eles são vistos como pessoas que têm direitos, que devem ser respeitados, né? Quanto a gente ganha como sociedade? Daí nós falamos de diversidade e o ganho que se tem quando a gente tem um olhar mais diverso, né? A exclusão, ela tem suas consequências inúmeras, né? Eu prefiro imaginar que quando a gente não conhece um indivíduo, né, a gente desconhece também o que ele tem de bom para nos mostrar, né, para nos ensinar. Trago um caso muito interessante, um filme, inclusive, que eu deixo como sugestão para quem estiver em casa assistindo, que se chama Temple Grandin. Temple era uma autista nos Estados Unidos, lá na década de 60, filha de uma professora de Harvard, e ela encontrou inúmeras dificuldades, né? Naquela época sequer existia um diagnóstico do que era autismo. Então eles falavam, é uma criança tonta, é uma criança alienada, né? A Temple e a mãe dela sofreram muito para ter inclusão, né? Na escola, no trabalho e principalmente na universidade, que seria o local de maior necessidade de inclusão, né? Elas enfrentaram aqueles dizeres: você não é capaz, você não é uma pessoa que deveria estar aqui. Só que a Temple, por ser autista, ela tinha uma habilidade que as pessoas típicas, eu separo pessoas atípicas e pessoas típicas, né? Em vez de falar esse termo normal. As pessoas típicas muitas vezes não têm essa habilidade de hiperfoco, de focar em uma imagem e de enxergar o mundo por imagens. A gente enxerga mais como se fosse um vídeo, né? Uhum. E uma pessoa autista, muitas vezes, ela consegue ter esse hiperfoco de enxergar uma imagem, né? Focar nessa imagem. A Temple, ela se apaixonou por animais e ela decidiu fazer faculdade de psicologia, com mestrado em zootecnia e doutorado em zootecnia, e ela conseguiu enxergar os movimentos circulares do rebanho, né? Que outros profissionais não conseguiram enxergar,
e ela desenvolveu um sistema de manejo desenvolvido em círculos e semicírculos que reduziu a mortalidade dos rebanhos em 30% por causa do estresse. Então isso é fruto da visão específica de uma pessoa autista que provavelmente outras pessoas não conseguiriam ter. E esse sistema da Temple, desenvolvida pela Temple na tese de doutorado dela, é usado no mundo inteiro, né? Inclusive no Brasil, se você for em qualquer fazenda, você vai ver o sistema em círculos, mas a gente não sabe nem de onde veio, que foi um autista que desenvolveu, né? Então, é esse convite desse olhar mais humano, sabendo que todo mundo tem o seu valor e dentro das suas especificidades ele pode contribuir. Às vezes não no alto nível, às vezes não como um gênio, como a Temple, mas assim, nos ensinando a ter mais respeito, mais paciência com o outro, mais afeto, mais amor entre as pessoas, né? Eu acho que esse olhar faz a diferença no dia a dia. Você disse pra gente que também há um exercício de pensar o que vem pra frente, né? Sim. Você também pontuou que hoje se discute muito as lacunas que ainda existem na legislação. O que você pode dizer pra gente do que se enxerga pro futuro aqui no Brasil quando a gente pensa nesse recorte? Certo, tem muitas experiências interessantes. Eu sonho com um dia, por exemplo, e não tá muito longe, que as pessoas tetraplégicas vão caminhar em pé. Né? Parece ser uma coisa tão futurística, né? Mas nós já temos essas próteses, nós já temos essa tecnologia. Ah, mas só tem Harvard? Não, a gente tem pesquisadores brasileiros que desenvolvem essa tecnologia. Só que ela não é acessível, ela não é aplicada no momento certo, que é o momento ali, logo que a pessoa já teve a lesão, né? Nós temos, por exemplo, outras questões mais palpáveis. Por exemplo, na Irlanda, eles fazem um programa muito legal, que é o dia do trabalho duplo, o trabalho amigo, né? Que uma pessoa típica faz um par para ser como se fosse o mentor da pessoa atípica, para ajudar ela ali no trabalho, né? Seria um professor, um supervisor, né? Mas elas trabalham em dupla, para que você não deixe a pessoa com deficiência assim, sozinha, isolada, abandonada, até que ela saia do mercado de trabalho. E nós tivemos recentemente um ato muito interessante no Brasil, que foi a aprovação do auxílio inclusão. Isso é da agora, da pandemia, né? E ele estimula para que as pessoas com deficiência não dependam só do benefício de prestação continuada, que elas saiam do benefício e vão para o mercado de trabalho, para trabalhar, para entrar nas mais diversas áreas, né, como médico, como advogado. Mas ela vai ter a segurança de que, se não der certo, ela pode retornar para o BPC e durante esse período ela segue ganhando metade do valor do BPC, né? Então ela não está totalmente desamparada. Ela não vai deixar de ir para o trabalho com medo, né, de perder o trabalho e ficar sem renda alguma. Então há muitas situações que nós podemos pensar, mas eu ainda bato na mesma tecla. Enquanto a gente não tiver informação para que a pessoa com deficiência diga o que é importante para ela, a gente vai ter muito desafio na aplicação das normas, né? Então a gente precisa de mais informação para as famílias. Acho que me corrija se eu estiver errada, mas tem uma frase que diz, né, nada nosso sem a gente. E é preciso ouvir as pessoas para que, de fato, a legislação e as ações, elas correspondam às expectativas e às necessidades, né? E essa frase, ela vem de um movimento internacional, né? Nothing about us with us. Nada sobre nós sem nós, alguma coisa nesse sentido. Esse movimento ele vem de fora do Brasil e ele atinge os brasileiros, então realmente é importante. Eu não sou pessoa com deficiência, eu sou um militante da causa, né, que tem um olhar sensível, que tem familiares com deficiência, né, estou com eles. Mas é muito mais importante de que uma pessoa com deficiência diga, eu quero estar na escola, eu quero estar em uma empresa trabalhando, eu quero ser médico, eu quero ser juiz, né? Nós tivemos recentemente um caso, paradigma no Brasil, de um advogado anão com nanismo que foi barrado no TAF, né? Um TAF impossível de uma pessoa das condições dele passar. Disseram, não, você não pode ser delegado. Tá, mas quem disse, né, que o delegado tem que ser quadrado nessas normas
que só pode ser isso, né? Então, agora nós vamos ter provavelmente, espero, eu tenho muita fé, o primeiro delegado com nanismo do país, né? E por que não uma delegacia para pessoa com deficiência? Que é algo que a gente busca tantas décadas, que um delegado seja um delegado com deficiência, para ter um olhar muito mais humano, muito mais específico, né? Então, o direito, ele aponta para muitos avanços, né? E a gente vai chegar lá, mas a gente precisa andar de mãos dadas todos nesse processo. Cleiton, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho, deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Também, muito obrigado, peço que acessem o livro, ele está disponível no site da Editora Guará, também no meu Instagram, Cleiton Pereira Alves, temos o e-book gratuito, né, principalmente visando a acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual, e agradeço, Michele, o convite. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já, não saia daí.